Ô, meu bom dia, sejam todos bem-vindos e vamos a mais um vídeo hoje. Vamos responder algumas perguntas, né, algumas indagações a respeito da função de pastor. É, Dentro de uma igreja, né, uma congregação aí, por exemplo, na cristandade, né, como que age e biblicamente qual é o trabalho do pastor, o que que ele deve fazer. Então é isso que nós vamos ver hoje. E para isso vamos então às escrituras ver o que as escrituras nos ensinam a esse respeito. Olha, nós temos aqui o livro de Efésios, começando por aqui. Ó. Veja que aqui mostra que o próprio Jesus, foi ele que colocou, no caso de pastores, né? Não só pastores, como apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Então vamos lá. Efésios capítulo 4, versículos 11 ao 16. E ele mesmo, Jesus no caso, né, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta e segundo a justa operação, a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Veja que esse texto mostra que quem deu esses ministérios foi o próprio Jesus, né? Ministério de apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres, 5, né? Agora é interessante a gente se situar no tempo, né? Por exemplo, para os nossos dias, será que todos esses ministérios, eles estão em funcionamento? A resposta é não. Apóstolos e profetas, eles duraram um tempo. Por quê? Porque apóstolos e profetas, o que aconteceu? Jesus, o ministério dele foi pequeno e ele transferiu para os apóstolos e profetas, então, concluírem o ministério do Senhor aqui, ou seja, o anúncio do evangelho. Veja bem, enquanto tinha os profetas e apóstolos, não existia a Bíblia como nós temos hoje, completinha, a revelação de Deus completa, tudo ali. Então, eles tinham essa função, os apóstolos e os profetas, eles tinham essa função de receber direto do Senhor Jesus e passar para nós através da escrita, que é o que nós temos hoje, a Bíblia completa, tem uma revelação completa. Então, eles faziam parte do fundamento da igreja nesse aspecto. O fundamento é Jesus Cristo. Mas eles, então, eles eram cooperadores com Jesus Cristo, o fundamento da igreja. Portanto, eles duraram até quando morreu o último apóstolo, né? No entanto, os evangelistas, pastores e mestres, esses é o que receberam dos apóstolos. Então, digamos, essa autorização para então continuar a partir da Bíblia, a partir da revelação já revelada, não tem mais nada que revelar.
Já foi tudo revelado. Então a igreja, agora os evangelistas, pastores e os mestres têm essa função de anunciar a vontade do Senhor Jesus expressa através dos apóstolos. Ok? Veja bem que Jesus deu essa função para determinadas pessoas, não foi assim à toa. Tinha um objetivo, que até que cheguemos à unidade da fé. Do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Veja que não assim a completa revelação para o crente não significa apenas ouvir o evangelho, oba, graças a Deus, estou salvo, pronto, beleza. É uma continuação, é ir estudando para ir se aperfeiçoando mais em Cristo, certo? E também, veja como o Senhor Jesus já sabia que ia aparecer os falsos. Ele mesmo avisou falsos cristos, falsos profetas, enganadores de toda espécie. Ia ter aqueles que iam vir de fora, tentar se infiltrar na igreja, e iam conseguir. E tinha aqueles que de dentro da igreja mesmo, eles iam começar a deturpar a mensagem do evangelho, o ensino, e começar a introduzir heresias e outras coisas, que está cheia na cristandade hoje. Para começar, a cristandade não se acerta e está dividida em nomes de igreja, igreja tal, igreja tal, igreja tal. Cada esquina tem uma igreja. Então, isso aí já está operando. Agora, a verdadeira igreja de Cristo, ela tem essas pessoas justamente para zelar para que não aconteça esse tipo de coisa. Então, uma vez visto isso, vamos falar a respeito dos pastores. Cada um desses tem uma função no corpo de Cristo. Quando eu falo corpo de Cristo, é a igreja universal no mundo inteiro. Não é o universal do reino de Deus, não é isso. É a igreja universal, quer dizer, ela abrange tudo, o mundo todo. Onde estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, ali está a igreja de Cristo. Bom, uma vez visto isso, vamos agora a outro texto. Livro de João, capítulo 21, versículos 15 ao 17. Veja o que diz aqui. Depois de terem comido, perguntou. Aqui, amados, quando Jesus... ele já ressuscitado, ele apareceu para os apóstolos, os discípulos, que eles estavam numa pescaria no mar. E então Jesus apareceu na praia e eles viram, enfim, eles vieram ali, conversaram com Jesus, e aqui é um diálogo entre Jesus e o apóstolo Pedro. É interessante que quando Jesus chamou os 12 apóstolos, no começo, o nosso primeiro que chamou, quando ele chamou Pedro, ele falou para Pedro, de hoje em diante você vai ser pescador de almas, vai ser pescador de homens, vai ser pescador de almas para o reino de Deus. E agora o Senhor Jesus achou Pedro pescando peixe junto com os outros, quer dizer, Pedro, ele estava lá, Jesus tinha morrido e tal, então eles ficaram em meio que, tipo, sem pai, sem mãe. Sabe de uma coisa, vamos pescar. Jesus ficou ausente deles um pouco de tempo, pronto. Eles já estavam voltando para os seus prazeres, seus gostos. Pedro, o prazer dele era estar pescando, com a rede lá no mar. Só que, de certo, ele deve ter esquecido aqui que o Senhor Jesus chamou ele, já não era para pescar peixe lá no mar mais, não era para pescar almas. E agora, quando o Senhor Jesus apareceu ali, já ressuscitado, né? Eles vieram, se alegraram, vieram para a praia, Jesus comeu junto com eles e tudo, e veja o que Jesus chamou Pedro à parte e teve esta conversa com Pedro. Veja bem, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros?
Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, Jesus disse para Pedro, apacento os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E responderam, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Você entende? Aqui Jesus, ele estava assim, nomeando Pedro um pastor, apacenta. Como aqui, assim, entre linhas, é como se Jesus estivesse dizendo, Pedro, não te chamei para você pescar, eu te chamei para você pregar o evangelho, para você pescar almas, trazer almas para o reino de Deus, e você voltou para o teu trabalho secular, pescar. Então, eu acredito que Pedro ficou muito envergonhado, porque diz que ele ficou triste, deve ter lembrado e se envergonhado diante do Senhor, que ele não estava fazendo o trabalho dele de pastor, porque foi para isso que o Senhor Jesus chamou ele, porque veio pelas palavras, apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, faz um trabalho de pastor com as minhas ovelhas. Ok? Vamos a outro texto aqui. É apenas esses textos aqui, é bem curto. Atos, capítulo 11, versículo 19 ao 26. Então nós vimos aqui que o próprio Jesus chamou pessoas para o ministério pastoral. Aqui ele deu uma, vamos dizer assim, uma prensa em Pedro, que ele não estava fazendo o trabalho direito. E hoje, como é que nós vemos hoje? Como que hoje é a verdade para fazer as coisas? Como que um pastor age? Será que um pastor é uma pessoa que fica ali a cada dia determinado num púlpito, pregando, dirigindo a igreja, fazendo tudo? Se fosse para o pastor fazer tudo, não precisava ter evangelista nem mestre na igreja, não é verdade? Agora veja aqui, Atos capítulo 11, versículo 19 a 26, nós vamos entender um pouquinho como que é o trabalho de um pastor. É claro que, comparando com o trabalho de um pastor normal, de ovelhas mesmo, já dá para ter uma ideia qual que é a função do pastor. Mas aqui nós vamos ver aqui uma prática na igreja primitiva, da maneira certa que um pastor agia. Você vê aqui que ninguém tem a carteirinha de pastor, um título de pastor, um diploma de teologia de pastor. Não tem nada disso. Tem dom. E exerce o trabalho dele sem falar que é pastor. Mas a gente nota pelo próprio trabalho que é o trabalho de pastor. Veja aqui. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia. Aqui vários, né, os discípulos de Cristo ali. Quando houve a perseguição, eles se espalharam, até Fenícia, Chipre é uma ilha, e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Quem eram esses? Aqueles que foram espalhados por causa da perseguição. Então, esses aqui estavam fazendo o trabalho de evangelistas. Eles estavam anunciando o evangelho para aquelas pessoas que nem tinham ouvido falar o evangelho, nem sabiam o que era. Nem sabiam quem era Jesus, nada. E também para os judeus que eles estavam,
ali na lei, dentro da lei. Então eles anunciavam o evangelho agora, porque agora, depois da morte de Cristo, a lei terminou. Então agora era o evangelho que ia ser anunciado. Então estas pessoas eram, podemos dizer assim, que eram evangelistas, porque faziam trabalho de evangelista. Então eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Veja que não eram pessoas separadas, escolhidas ali pela igreja. Eram pessoas que saíram espalhados. Então, logo nós vemos, por exemplo, que evangelista, aqui a gente vê que quem prepara ele é Deus. É o próprio Jesus que prepara ele, não é uma escola de teologia. Agora veja bem, nós vemos aqui, né, Atos 11, do 19 ao 26. Mas nós vemos que do 19 ao 21, apenas nós vemos que um trabalho de evangelismo para nós poder entender a função do pastor. Então, você veja, este pessoal que se espalharam, eles se espalharam e foram anunciando o evangelho. Anunciando as boas novas, que a salvação era possível, tanto aos judeus como aos gentios, desde que crescem no Senhor Jesus. Tá. Daí, o que precisava mais? Nós vimos do versículo 22 ao 26, já nós vemos a função do pastor. Quer ver? Olha. Então, uma vez que foi anunciado o evangelho para as pessoas, eles aceitaram o Senhor Jesus, eles se alegraram, mas estavam que nem criança recém-nascida, que não sabe de nada ainda. Então precisava de alguém que orientasse eles. Veja agora aqui. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Então o que é? Barnabé já era uma pessoa já que estava mais alicerçado na palavra de Deus, né? Através dos demais apóstolos, e Pedro, Paulo e outros, né? Então Barnabé, veja bem, vamos entender bem direito. Aquele pessoal que se espalhou foram anunciando o evangelho, foram evangelizando. Pronto, evangelizaram, fizeram o trabalho deles. Agora, a notícia chegou na igreja de Jerusalém, de que um povo havia sido evangelizado, então, precisamos ir até esse povo, para que esse povo, então, eles tenham a firmeza em Cristo. Daí o que eles fizeram? Enviaram Barnabé para lá. Barnabé o que foi fazer lá? Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava. Trabalho de pastor. Exortar, amados, aqui não significa só chamar atenção, só dar dura em cima. Pode ser chamar atenção também, mas também incentivar. Quer dizer, exortar significa que se a pessoa está fazendo errado, é chamar atenção. Olha, vamos mudar, porque aqui não está certo dessa maneira. Ou se a pessoa está fazendo, olá, vamos em frente, incentivar. Está certo, está correto, é assim que é, vamos lá. Então, exortar isso tem duas maneiras. Então, aqui, Barnabé foi até Antioquia e exortava aquelas pessoas que ouviram a pregação dos que se dispersaram, né, daqueles que evangelizaram eles. Agora, o Barnabé exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Veja bem, primeiro os evangelistas foram lá evangelizar. Os evangelistas foram fazer a obra deles em outro lugar e veio o pastor apacentar, quer dizer, incentivar eles, conduzir eles pelo pasto verde, a palavra de Deus. O que a comida faz em nós? Fortifica, nos dá ânimo para seguir em frente na caminhada.
Era isso, é isso que o pastor faz. Aqui foi o que ele fez, né? Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Não fala nada que ele tinha uma carteirinha de pastor, que ele cursou uma faculdade e tal, aí se formou. Não, era de muita gente se uniu ao Senhor através da exortação dele. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Você percebe a sequência? Primeiro o povo foi evangelizado, depois veio, por aqueles que saíram. Talvez Filipe e outros, né, evangelizaram. Uma vez anunciado, eles sabendo que tinha salvação, que tinha Jesus, e que tudo que Jesus deu a vida por eles e tal. Agora vem o pastor e conversa com eles mais detidamente, mostrando o porquê disso e daquilo, porquê que é dessa maneira. E depois disso, o que aconteceu? Depois que muita gente se uniu ao Senhor ali com mais firmeza, Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Porque Barnabé, nós vemos bem aqui a função dele de pastor, de reunir o povo, de arrebanhar, de cuidar, de incentivar na fé. E daí nós vimos ele, o que fazia? Ele não, por si, ele não foi ensinar o povo. Porque, veja bem, que aqui ele entendeu que não era a função dele ensinar, ele ajudou o apóstolo Paulo. Agora o apóstolo Paulo era mestre. O apóstolo, nós vamos ver versículo para frente que mostra que ele era apóstolo e mestre dos gentios. Então, Barnabé foi em busca de Paulo e trouxe, e ali sim, naquela igreja o pessoal estava evangelizado, estavam sendo apacentados e estavam sendo ensinados, crescendo em Cristo. Olha que maravilha como as coisas na direção de Deus, elas dão certinho, né? E lá os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Agora vamos ver. Aqui, ó. Eu falei para vocês aqui que o apóstolo Paulo era mestre, né? Mestre, ele foi lá para ensinar, além de ser apóstolo. Agora veja aqui, 2 Timóteo 1,11. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Então, o apóstolo Paulo também não tinha um diploma de teologia, não tinha, embora ele fosse muito estudado, ele fosse doutor da lei o tempo que ele estava no farisaísmo, né? Mas aqui, como cristão, ele não frequentou a faculdade cristã. Nunca se soube que ele tivesse uma carteirinha de pregador e mestre e apóstolo. 3 funções. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirma a verdade e não minto. Apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Agora veja aqui, Atos capítulo 19, versículo 22. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceram algum tempo na Ásia. Muito bem, então, qual que é a função de um pastor? Nós vimos aqui praticamente assim, em rápidas palavras, a função do evangelista, de pastor e de mestre, que é os que hoje são designados para a igreja, né, até que a igreja chegue ao conhecimento. Mas isso aqui tem em cada igreja um pastor, um dirigente, um professor, um
um ensinador, cada denominação tem um diferente, ou era na igreja, no corpo de Cristo, de modo geral, existia pastores, mas não trabalhavam no local. Eram pessoas que eram itinerantes, que eles iam aonde fosse preciso. Então, amados, o pastor, no caso, ele é aquela pessoa, não precisa ter carteirinha. É preciso ter, como eu vejo, a credencial que precisa. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Quer dizer, era uma pessoa que não precisava lhe mostrar um carteirinho para dizer que ele era pastor. As pessoas viam nele o dom de pastor. Ele era uma pessoa normal, pessoa como qualquer um, junto com os outros. Lá não existia nada que ele se destacasse. O Senhor destacava ele à vista dos outros. O Senhor que credenciava ele, sem dar nada assim para ele. Uma credencial assim para que ele se apresentasse. Simplesmente, o que acontecia, a igreja em Jerusalém já tinha notado que ele era uma pessoa que se enquadrava para pastorear, para apacentar. Então, ele era tido como aquela pessoa que tem condição de apacentar. Assim como o apóstolo Paulo tinha a condição de ser mestre, de ensinar as coisas mais profundas de Deus. E era isso que a igreja fazia, amados. Onde, veja bem que os evangelistas, eles iam espalhando o evangelho. O trabalho deles não era ficar muito enrolado num lugar, era fundar igrejas, era viajar, era andar. Já o trabalho do pastor, veja bem que ele ficava um pouco num lugar, um pouco no outro, à medida do que fosse necessário. Mas não era uma pessoa plantada num lugar, como depois nós vemos na Escritura o caso do bispo, por exemplo, o caso do diácono. O bispo é aquela pessoa que ele cuida da doutrina local. Ele é plantado ali para cuidar da doutrina ali naquele lugar. Assim, então, veja bem, o bispo, ancião e presbítero é a mesma coisa. É o mesmo. Só muda ali no idioma, né? Mas a função é a mesma. Então a função deles é cuidar da parte espiritual local, no lugar. O diácono é cuidar da parte material, o que falta, o que precisa, enfim, servir. É o serviçal ali para manter, né, a parte organizacional ali em ordem. Então, o diácono e o bispo, ou presbítero, ou ancião, ele cuida dessa parte. Um cuida da parte espiritual e outro da parte material, sempre sincronizado. O pastor, ele não é de um lugar só. Ele é aquela pessoa que viaja, que vai onde é necessário. Foi evangelizado lá numa cidade, o povo foi evangelizado. Opa, o pastor deve, se ele está aqui no lugar, o pessoal já está bem apacentado aqui, ele vai apacentar lá no outro lugar. Não é questão de agenda para pregar, para não sei o quê. Veja bem, a pregação, tem o pregador lá que prega, mas é mais a pregação, a parte do evangelismo. O pastor é mais cuidar do rebanho, ver as necessidades espirituais do rebanho. Aquele que está, olha lá, naquela residência tem problema conjugal, a função do pastor é ir lá, é ver os problemas que podem afetar a doutrina da Igreja de Cristo em qualquer lugar, não é num lugar só, em todos os lugares. O pastor, ele vai lá, ele observa essas partes, ele consola, ele aconselha, seja jovem, seja casais, o que for. Então, o trabalho dele é esse, é ele ir nas ovelhas.
Agora aqui na questão da de hoje, o que que acontece? As ovelhas que tem de ir no pastor. O pastor fica lá no púlpito para pregar, para administrar, para tudo ali, faz o trabalho de bispo ali, de ancião, e faz o trabalho de pastor e tudo. Isso é errado, não se encaixa com o modelo da igreja primitiva, que o pastor tinha de ser, então, itinerante. Pode estar num lugar, fica uma semana, fica um mês, pode ficar até um ano e vai para outro lugar. E já vimos que esse trabalho de ficar num lugar e cuidar, zelar da sã doutrina, é o trabalho do ancião ou do presbítero ali, né? Tá certo? Aqui, então, acho que está respondido aquilo que pessoas queriam saber, né? E outras também que não escreveram, né? Não se manifestaram, mas pode também conferir isso que a gente está passando aí e ver como que era na igreja primitiva, segundo as escrituras, e esse que seria o modo correto de aplicar na prática hoje aí, né? O pastor trabalhar apacentando ovelhas. Veja bem que nós vemos, por exemplo, o trabalho do pastor não é ele ficar lá no redil, ali no curral das ovelhas, só ali só trabalhando ali. Ele tira elas para fora, leva para as correntes das águas. Veja o Salmo 23 ali. Como que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, é aquele que não deixa faltar o que as ovelhas precisam. Seja em questão de pasto, seja em questão de água, seja em questão daquela que está com a bicheira, vai lá tirar os bichos dela, seja aquela que se cortou lá, vai lá curar ela. Então, isso aqui é a maneira de modo espiritual, amados. Veja que tem pessoas que ficam sentindo que às vezes fica aborrecido com alguma coisa, com algum irmão, com alguma coisa. E a função do pastor é ir acertar essa diferença da melhor maneira, para não dar lugar, amados, para que as falsas doutrinas, para que as heresias não tenham oportunidade de entrar e tomar conta. Por que a cristandade está do jeito que está hoje? Uma lama pura. Porque está acontecendo isso. As pessoas, em vez de orar, de buscarem no Senhor, entender qual é o seu talento, qual é a sua função no corpo de Cristo. Não, cada uma quer ter a sua ambição, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Eu lembro, amados, que quando eu estava numa igreja denominacional, logo que eu me converti. Então, nós já um grupo bem grande ali, bem numeroso, formado, mas eram tudo novos ainda ali. Então, o pastor chegou e falou para nós, olha, é preciso buscar dons, porque já faz algum tempo que a gente está aqui, né, na palavra, então buscar dons para a igreja. E ele começou a perguntar para as pessoas, que dom que você quer? Que dom que você quer? Ah, eu quero o dom de cura. Ah, eu quero o dom disso, daquilo. Sempre o dom de cura é o mais procurado. E quando chegou para mim, eu falei assim, olha, o dom que o Senhor quiser me dar. Tudo está nas mãos do Senhor, é Ele que sabe. Não, meu irmão, mas é que a gente tem que orar, tem que buscar, e a gente busca por um dom específico. Qual que o irmão queria? Não, eu quero o dom que Deus me escolher para isso. Mas fale um dom assim de preferência que você tem. Aí ainda eu me lembro que eu falei para ele, bom, se fosse para mim escolher, eu queria o dom de discernimento de espírito. Daí ainda ele falou, ó, irmão, é um dom, é duro isso aí, porque é triste de repente a pessoa está ali orando, do lado de uma pessoa da família, por exemplo, e de repente se descobrir que aquela pessoa querida ali, um amigo, irmão, ou até uma pessoa da família, de repente está sendo usada por Satanás. Você descobrir que pessoa que tem o dom do discernimento de espírito consegue ver isso.
Eu falei, mas amado irmão, a realidade é a realidade, a gente não pode fugir dela. Eu acho que se a gente tendo discernimento de dons, a gente vai poder ajudar as pessoas que estão sendo enganadas. E então, assim, a gente vê que as pessoas correm, buscam os dons. Mas os dons ali, nós vimos ali que os dons que Jesus deu, ele não perguntou para ninguém. Diz que ele deu dons para pessoas, né, para que o corpo de Cristo crescesse de uma maneira sadia. Então eu vejo que é isso que tem de acontecer. Agora, infelizmente, nós vemos essas coisas sendo totalmente diferentes hoje daquilo que o Senhor deixou lá na igreja primitiva. Nós vemos que o pastor, ele não ficava plantado num lugar, ele ia onde as ovelhas estavam precisando de ser apacentadas. E o que a gente vê hoje? É o chamamento das ovelhas para vir onde o pastor está. O pastor fica ali de braço cruzado, pronto, como eu estou aqui atrás de uma mesa, aqui, esperando as ovelhas irem ali. Tem muitas ovelhas, amadas, que ela não consegue ir até o pastor, ela está doente, ela está machucada. É preciso que o pastor vá até ela, cure as feridas espirituais dela. Tá certo? Então não vou me alongar mais para não deixar o vídeo cansativo. Está aí, então, respondida a pergunta da maneira que eu consegui entender nas escrituras. A minha oração que o Senhor abençoe e guarde todos vocês, família de vocês. E se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo, certo? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.